Amém, amém. Obrigado, queridos. Aleluia. Você entende que esse foi o dia que o Senhor preparou para nós? Como é importante, como é precioso cultuar ao Senhor. Como é importante, como é precioso nos congregar. Deus é quem cria todos os dias, mas nenhum dia é igual ao outro. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que aproveitar cada oportunidade que nós temos para manifestar Jesus, para revelar Jesus, para deixar fluir a sua palavra que habita em nós, e ela é espírito e vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu coloquei, o título foi A Bênção de Pertencer, não é assim? E até meu marido me perguntou, mas pertencer a quem? Eu disse, aí é que está o detalhe. Vão descobrir se forem. Deixa ficar curioso. Bênção é algo que é bom, que vem de Deus. A palavra diz que quando Deus, Ele nos criou, Ele nos abençoou. Ele abençoou o homem e Ele abençoou a mulher. Ou seja, tudo que diz respeito a Deus, na habilidade, na capacidade e no potencial, através da bênção Ele transmitiu ao homem e à mulher, lhe dando legalidade para governar e dominar sobre as obras das suas mãos. Meu Deus, foi assim que Deus nos projetou, foi assim que Deus nos criou. Na verdade, eu e você, homem e mulher, não foram criados para ser independentes. Amém? Porque foi justamente nessa área que o diabo encontrou a oportunidade de tentar o ser humano através da mulher, fazendo ele querer viver a vida do jeito dele e não do jeito do Criador. Mas deixa eu lhe perguntar, quando o ser humano foi criado, foi ele que decidiu vir? Ou foi Deus o Criador que o escolheu e o criou para um determinado propósito? Viemos dele. Por que a gente acha que as coisas feitas da nossa maneira vão dar certo? Por que a gente acha que, andando segundo modismos que se levantam, porque nós somos seres influenciáveis, e que esses modismos ou essas ideias que tentam nos influenciar, que não estão de acordo com a palavra, vai nos fazer ser bem-sucedido nessa jornada? Porque na verdade, o manual de vida para mim e para você ser bem-sucedido, qual é? É a palavra de Deus. E eu e você temos essa palavra diante de nós, ela está perto de nós, dentro do nosso coração e na nossa boca, a palavra da fé. A palavra que faz com que eu e você conheçamos os planos de Deus, conheçamos como é que o reino a que pertencemos funciona. Onde nós podemos conhecer o domínio, o governo e a autoridade que nos foi delegada para dominar e não ser dominado. Estão entendendo? Nós não podemos estar distante da palavra. A palavra tem que ser o nosso fundamento, e a palavra é Jesus. Se você está na palavra, você está nele. Se você é comprometido com a palavra para praticar na sua vida e viver segundo o padrão da palavra, você está comprometido com ele, vivendo segundo o padrão dele. Então aquilo que você disser, assim será. É uma lei, a lei da fé. Ela não depende de outras leis para funcionar, porque ela é a lei que opera no reino do Espírito, na vida daquele que tem a palavra como verdade e que não tem concorrente.
No reino de Deus não existe a minha verdade e a sua verdade. Não existe verdade relativa. Jesus disse: eu sou a verdade. Quem é a nossa verdade? Diga: Jesus. Quem é a nossa verdade? A palavra. Se ela é a nossa verdade, ela é inegociável. O mundo pode dizer que a palavra de Deus é mentira, mas e daí? Eles estão no mundo mesmo, mas eu não sou daqui. Eu sou de Cristo e eu ando segundo os padrões dele. Estão entendendo? Então nós nascemos para sermos influenciados pela fonte da vida que nos deu vida, que é o Criador. Que hoje eu e você podemos nos relacionar como Pai. Olha que privilégio. Aleluia. E nós percebemos que esse Criador, que é o nosso Pai, Ele é um Pai, Ele é um Deus de relacionamento, que nos criou para ter comunhão, em primeiro lugar com Ele. Porque quando temos comunhão com Ele, nós vamos conhecê-lo, e à medida que nós o conhecemos, nós nos tornamos parecidos com Ele, porque nós começamos a nos conhecer e entender o valor que Ele nos dá e o propósito para o qual Ele nos criou. Então nós não vamos nos deixar ser enganados por palavras que não sejam a dele. Nós não vamos nos deixar ser enganados por pensamentos que não são dele. Nós não vamos nos deixar ser dominados por nada, a não ser pelo Espírito dele. É uma escolha, é uma decisão que nós tomamos por conhecer quem ele é, e saber que viemos dele, e saber que fomos criados por ele para cumprir o propósito nesta terra. Amém? Você se alegra com isso? Diga: eu nasci para ser dependente do meu Pai. Aleluia. Então, justamente por Ele ser um Deus de comunhão, quando o homem perdeu a comunhão com Ele por dar ouvido à voz do enganador e ficou separado dele, Ele que é luz, o homem saiu da luz e agora estava em trevas. Ele providenciou um meio através de Jesus de nos trazer de volta a comunhão que havia se perdido. Que amor é esse? Como foi ministrado hoje de manhã na música. Quem você era antes de conhecer Jesus? Quem você é hoje? A irmã Socorro disse: o que determina a sua prosperidade não é o que você tem, é o que você dá. E o que é que nós temos? Nós temos Cristo. Os discípulos, eles tinham tanta consciência a quem eles pertenciam e de quem eles eram, que uma certa vez eles iam para o templo congregar, porque era costume dele. Filho de Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus, eles têm o bom costume de congregar, para serem influenciados pela unção coletiva e serem aperfeiçoados. E no caminho eles encontram um homem aleijado que estava ali acostumado há muitos anos a pedir. E alguém que está acostumado a pedir, ele está sempre recebendo o quê? Esmolas. Ele se condiciona àquela situação de pedinte. E ele fica condicionado como se a vida dele se resumisse só aquilo. E quando esse aleijado, quando esse homem pede a eles, estende a mão pedindo a eles uma esmola, eles disseram: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa, porque nele está toda a provisão para a sua vida. Ele é o El Shaddai, mais do que suficiente. Naquele momento, o que era mais importante para aquele homem? A cura ou uma moeda? A cura ou o dinheiro? Porque se ele tivesse dado uma moeda, ele
aquele homem ia continuar condicionado àquela situação, e ele ia continuar sendo escravo da sua doença, daquele quadro que ele se encontrava, de deficiência. Estão entendendo? Mas Deus não nos criou para sermos deficientes em nada. Ele é um Deus completo. E a salvação que Ele trouxe para mim e para você foi uma salvação completa. Deus não se alegra em ver filhos dele pedinte. Deus não se alegra em ver filhos dele escravos de doença, que quando recebe, mais de 50% é só de remédios. Amados, isso pode ser normal para o mundo, mas para quem tem uma aliança como nós temos, isso não é normal. Não trate como normal aquilo que custou o sangue, a vida de Jesus, para que você fosse livre dessas coisas. Consciência. Se nós não desenvolvermos essa consciência, por termos comunhão com a palavra todos os dias e com o Espírito, nós vamos ser aqueles que têm um reino que nos pertence, onde tudo que nós precisamos está disponível, mas vamos viver como aquele que não tem aliança, como pedintes, podendo reinar em vida. Eu estou nos levando, porque eu sou a primeira, porque eu estou transmitindo, então eu sou a primeira que ouve a minha voz, e essa palavra ministra a mim e ministra a você. Essa é uma manhã de trazermos consciência a quem pertencemos. Então, se Deus é um Deus de família, a família é um projeto que já nasceu dele, quando ele criou o homem e mulher, porque ele criou o homem e mulher para crescer e multiplicar, encher a terra, não é assim? Então, família é algo que nós também não escolhemos pertencer. Nós nascemos numa família. Ou alguém aqui escolheu a família que ia pertencer aqui na terra? Não, ó, eu quero nascer de Maria e de João, porque ela tem os olhos azuis, o cabelo louro. Aí já nasce pronta, né? Cabelo estirado, porque nem precisa passar lá fazer chapinha. Não, nós podemos escolher o nosso cônjuge, com quem vamos nos casar, não é assim? Ou a escolha é de Deus? Não é Deus que vai casar com ele nem com ela, né? Seria injusto Deus escolher por nós, porque se qualquer situação que acontecesse, Deus ia ser culpado. Não, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá a palavra, os padrões, para que a gente saiba escolher, não é assim? E à medida que a gente entende o nosso valor, a gente vai valorizar princípios, valores no outro, para poder escolher, para conviver conosco e juntos formarmos uma família, não é assim? Então nós escolhemos o nosso cônjuge, nós escolhemos também os nossos amigos, quem vai nos influenciar, com quem nós vamos andar. Nós escolhemos que tipo de literatura nós vamos ser influenciado. Por quê? Porque nós temos esse livre-arbítrio que Deus nos deu, e isso é algo bom, mas tem que saber ser usado com sabedoria, para não trazer dano para a nossa vida, porque nós somos dele. Nós não podemos ouvir qualquer coisa, não devemos, né? Porque nós podemos tudo, mas é uma escolha que nós fazemos por estar comprometido com ele e entendermos que nós pertencemos a ele. Então nós não podemos ver qualquer coisa que não edifica. Nós não devemos ler qualquer coisa que não edifica. Nós não devemos estar em certos lugares onde ele não é bem-vindo, onde ele não é bem-vindo, onde ele não é glorificado. Entende isso? Porque nós temos o Espírito dele, nós conseguimos discernir o que agrada a ele e o que não agrada. E se ele não pode estar ali, eu também não posso. Estão entendendo? Aleluia! Então nós escolhemos, mas quando se trata de pai e mãe, nascer numa família, não somos nós que escolhemos, não é nossa competência. Nós nascemos numa família porque Deus projetou para ser assim. Um homem e uma mulher, quando eles formam aliança, consequentemente virão os frutos dessa aliança, desse relacionamento, né? Dessa entrega,
desse desejo deles compartilhar uma vida. E nós temos nessa família pais e temos irmãos. Não é assim? E Deus, Ele é tão perfeito. Ele não nos criou por criar. Assim também é com a família. Deus não criou a família apenas para ter uma família. Mas você pode observar que os pais, quando eles criam, né, quando os filhos nascem, eles são responsáveis pela educação, por influenciar a vida dos filhos, não somente com as palavras, mas com as ações. Por que a Bíblia, como manual, está sempre dizendo aos pais: ei, você tem que estar conversando sobre essa verdade, sobre essa aliança com seus filhos, andando com eles, ao sentar para comer, ao levantar, ao deitar. Ou seja, você tem que ser influenciado de tal maneira com o reino e comprometido de tal maneira com o reino e com a palavra, que a sua vida vai influenciar seus filhos. Não somente por aquilo que você fala, mas por causa do estilo de vida que você vive, comprometido com Deus. Isso é viver segundo o padrão de Deus e não uma religião. Porque uma religião, você vai falar de coisas que você só faz na igreja, mas em casa você vive do seu jeito. Uma religião, você vai estar com seu filho na igreja, ele vai estar te vendo abrir a Bíblia, orar, levantar as mãos, mas em casa está cheio de falando palavrão, fazendo a vontade da carne, liberando maldição, enganando, dando golpe no seu patrão, nos negócios. Isso é a religião. É por isso que tem muitos que se dizem filhos de Deus, estão envergonhando. Porque filho de Deus, ele ouve a palavra de Deus e considera e pratica para viver. Não somos somente ouvintes, porque aquele que é ouvinte está se enganando a si mesmo. Não pense que está enganando a Deus, porque ninguém engana a Deus. Está enganando a si mesmo. Mas nós somos aqueles que ouvimos a palavra, que é espírito e vida, prestamos atenção, guardamos no nosso coração para frutificar essa palavra através da prática. Amém? Então nós pertencemos, em primeiro lugar, nós pertencemos a Deus. E na família, o que é muito interessante, né, naquilo que Deus faz, que tudo que Ele cria é com propósito, você vai ver os pais cuidando dos filhos, na fase que eles são totalmente dependentes. Os filhos nascem independentes dos pais. Você está vendo que o ser humano não nasceu para ser independente de pessoas? Começar por Deus. Num casamento, se a mulher quiser ser independente do marido, o casamento está fadado ao fracasso. Porque não entendeu o que é uma aliança. Não entendeu o que é um compromisso. Cada um quer fazer do seu jeito, então fique solteiro. Não é assim? Porque uma aliança quer dizer que tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Tem que haver um compartilhar. Marido não deve fazer as coisas sem comunicar à esposa. Vocês são uma só carne. Foi Deus que constituiu a aliança. Nem a esposa também deve fazer as coisas sem comunicar ao marido. Você vai para onde quer, não dá satisfação, o marido não sabe onde está, nem a hora que vai chegar. Você poderia até fazer isso, entre aspas, quando era solteira, e mesmo assim ainda tinha os pais. Você pertence a uma família. Diga: eu pertenço a uma família. Deus criou para ser assim. E tudo que Deus criou tem um propósito. É para nos guardar, é para nos proteger, é para nos salvar, é para que a gente possa nos desenvolver. Triste é alguém que foi criado em orfanatos, que não teve um pai, uma mãe presente. Porque por mais que aquele orfanato seja algo, né, que procure suprir as necessidades, mas nunca será como o amor de um pai e uma mãe, cuidando, aconselhando, assistindo em todo o tempo. Porque às vezes, até quando nossos filhos não merecem por conta de um comportamento, mas o nosso amor fala mais alto, o perdão fala mais alto, porque é nosso filho. Nós queremos o melhor para eles. Estão entendendo? Agora, se nós fazemos isso, e Deus em relação a nós? Nós nascemos numa família. Os pais cuidam dos filhos desde pequenininho, até eles crescerem, se tornarem adultos.
E aí eles vão começar todo o processo da família, de formar a família, de ter os filhos dele, e agora quem vai cuidar dos pais são os filhos. Você nunca parou para pensar nisso, não? Que o projeto, a forma que Deus fez é tão perfeita que um cuida do outro, para que não haja falta, para que haja uma proteção. É por isso que bem-aventurado, ou mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É aquele que tem decidido com a sua família viver uma vida em Deus. Por quê? Porque os frutos que nós vamos gerar desse relacionamento e desse comprometimento com Deus vão ser frutos de paz, de alegria. Você já chegou a observar uma família onde os pais já estão velhinhos e eles estão desfrutando de uma vida de paz e de alegria, onde os filhos estão bem casados, onde os filhos são homens e mulheres de Deus e eles só estão ali desfrutando dos netos, da colheita que eles plantaram, servindo ao Senhor com a sua casa. É para ser assim. É para ser assim. Agora, claro que existe a nossa parte. Porque aquele que planta, ele vai colher. Você não pode simplesmente ter os filhos e deixar eles ser criados, educados pelo mundo, né, pela escola. Não. É nossa responsabilidade. E nós é quem temos o manual certo. Nós é que temos a verdade certa para influenciá-los, porque no mundo existem muitas verdades. E nós sabemos quem está por trás. O mesmo sentimento, a mesma influência, o mesmo objetivo dele, quando tentou afastar o homem e a mulher, quando eles foram criados, onde tudo que eles tinham em abundância. Você já parou para pensar nisso, que não havia falta, não havia doença, não havia morte? Que mundo perfeito era esse? Sabe por quê? Porque era um mundo onde o Senhor governava, onde o Senhor influenciava através dos seres humanos. Seres humanos sujeitos, dependentes de Deus, influenciados por Ele, que é a vida, tudo estava bem. Havia uma comunhão perfeita, havia uma vida perfeita. A terra ganhava com isso, porque a terra não produzia nada que não fosse para produzir alimentos. A terra beneficiando o homem. Que Deus é esse? Que Ele pensou em nós nos mínimos detalhes. E os animais também, eles não sofriam consequências, porque tudo era perfeito. Porque até então, Adão e Eva viviam naquele mundo que Deus planejou para ser assim. Intimidade com Ele, comunhão com Ele, comprometido com Ele, inspirado por Ele, tendo prazer em se relacionar com Ele, em ouvir o que Ele diz, para obedecer. Prazer na companhia, prazer. Que mundo perfeito era esse? Mas o pecado, que foi fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, a independência de Deus, para dar ouvido ao invasor, ao intruso, ao enganador, fez o homem perder tudo isso que ele tinha disponível, sem fazer esforço nenhum, porque quem criou ele? Deus. Criou ele para ser suprido em tudo, criou ele para governar e não ser dominado, criou ele para dominar e não ser dominado por nada, através da vida dele, através da inspiração dele. Mas o homem perdeu, mas diga glória a Deus por Jesus. Nós ganhamos de volta. Tudo aquilo que o diabo roubou, em Cristo nos foi devolvido. Amém, amém? Você se alegra com isso? Então nós não podemos fazer pouco caso do que Cristo fez por nós. Porque todo o preço que Ele pagou não foi por Ele. Ele não pecou. Ele não fez nada que desagradasse ao Pai. Ele era perfeito, santo e justo. Mas Ele abriu mão de um mundo perfeito que era com o Pai, para que pudesse nos trazer para esse mundo de volta, para o qual eu e você tinha sido criado. Meu Deus, que amor é esse que não desiste de nós?
Que amor é esse que quando eu e você não merecia, porque a gente usou em Adão e Eva o nosso livre-arbítrio para dizer não a Deus e sim para o diabo. Mas mesmo assim, o amor de Deus por nós é incondicional. Ele não nos amou por causa do nosso comportamento, Ele nos amou porque a gente veio dEle, porque nós somos parte dEle, porque Ele nos criou para ser mais que vencedor, porque Ele nos criou para triunfar, Ele nos criou para governar a terra com o governo dEle sobre nós, representando Ele. Meu Deus! E muitas vezes nós deixamos situações, e às vezes até pensamentos que nos bombardeiam diante de alguma situação que a gente está enfrentando nos dominar. E daqui a pouco a gente está concordando com os pensamentos. Por que as coisas só acontecem para fulano, não acontece comigo? Por que eu já orei tanto? Por que eu já fiz tanto? Porque não é o que você faz, meu irmão, é quem você é. Não é pelo que você faz que nós somos salvos. Não é pelo que você faz que Deus nos ouve, é por causa de quem você é, comprometido com Ele, comprometido com a palavra, que não tem como as coisas, circunstâncias, tudo aquilo que tem um nome aqui na terra se dobrar diante do nome de Jesus que você carrega. Agora, no lugar de ficar meditando em pensamentos que você sabe que não vem dele, que tal meditar nos pensamentos dele? Que tal se ocupar com os pensamentos dele? Que tal ficar convicto do que ele diz ao seu respeito, do valor que você tem, do potencial que você tem para governar, e não deixar o sistema do mundo te influenciar nem te moldar? Você é de Cristo. Jesus, ele era tão comprometido com o Pai, que ele dizia: o que eu falo é o que eu ouço o meu Pai falar. Assim tem que ser eu e você, porque nós somos filhos de Deus. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Então nós temos que falar o que a palavra diz. Jesus falava o que ele ouvia o Pai falar, e o Pai hoje nos fala através da sua palavra e do seu Espírito. Quem tem o Espírito de Deus? Então você é dele, porque ele habita em você. Esse é o selo que você pertence a Deus, e um dia ele vai vir te buscar. Porque você tem o Espírito dele, você consegue discernir a vontade dele, os planos que ele tem através da sua palavra. Mas para que isso seja realidade para você, para que isso seja uma realidade para nós precisamos priorizar a comunhão, nós precisamos priorizar a meditação, porque quanto mais estivermos cheios do que Deus pensa, dos pensamentos dele, dos pensamentos da sua palavra, quanto mais estivermos influenciados, queridos, nós vamos estar nos enchendo, e a boca vai falar o quê? O que está dentro. Estão entendendo? Se as suas palavras e as minhas palavras não estão cooperando com Deus, para que você viva os milagres que você precisa, estar na hora de avaliar de que você está se enchendo. É de televisão? O que é que está mais ocupando a sua vida? É a internet? É as redes sociais? Está por dentro das notícias? Para estar atualizado? Não, amados, mais atualizado que a palavra eu desconheço. Porque notícia ruim não vão te acrescentar em nada. Pelo contrário, vão roubar o que você tem de melhor, que é a fé em Jesus, que é a confiança que você deve ter em Deus em todo o tempo. E é essa confiança que te faz vencer em qualquer situação. Nós temos que guardar a palavra, se blindar com ela, proteger a palavra, proteger a nossa fé. Como? Nos deixando influenciar pelo que é verdadeiro. Amém? Por aquilo que é perfeito, por aquilo que não muda, por aquilo que define quem nós somos. O que? As palavras de Deus, que é o nosso Pai. Diga: eu sou de Cristo. Então vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler lá. Romanos capítulo 14, versículo 7.
Eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada. 14:7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. De quem você é? Diga: eu tenho um Senhor. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você fez de Jesus o Senhor da sua vida. Muitas vezes nós estamos apenas citando o Salmo 23 como algo decorado, sem entender a profundidade que existe nele quando foi inspirado pelo Espírito. Porque se eu digo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, antes de nada faltar vem o quê? O senhorio. Para que nada me falte, eu tenho que estar conectado ao meu Senhor. Ele fala e eu obedeço. O que Ele fala, eu ouço e obedeço. Esse é o meu Senhor e é o seu Senhor. Diga: Jesus é o meu Senhor. E isso é inegociável na minha vida. Somos nós que escolhemos a quem nós vamos servir. E somos nós que escolhemos a quem nós vamos seguir. E somos nós quem escolhemos quem vai ser o Senhor da nossa vida. Jesus foi uma decisão que nós escolhemos a quem nós vamos pertencer. E nós entendemos que nós nascemos de Deus, então nós pertencemos a Ele. E se Jesus foi um presente que Ele deu por nós, para nos resgatar das trevas para o seu reino, a gente disse: sim, Pai, eu quero esse presente, eu quero estar de volta à posição que eu nunca deveria ter saído, porque eu sou totalmente dependente de Ti. Você é que tem os planos perfeitos para mim. Os seus pensamentos são pensamentos de paz. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Queridos, é sacrifício obedecer a esse Senhor. Pode ser para a sua carne, porque a sua carne, ela se inclina para as coisas daqui. Mas para o seu espírito é um banquete, porque você entende: eu vim dele, eu sou dele. Tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Aleluia! Quando nós nascemos de novo, a palavra diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Há uma conexão entre os céus e a terra, por causa de quem você carrega, por causa de quem você pertence. E pertencer, amados, não é fazer as coisas do jeito dele e não da nossa. Todas as vezes que vier propostas, você tem que avaliar segundo a luz da palavra e olhar para dentro de você. E se você não tem certeza, vá orar em outras línguas e dizer: Pai, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma instrução para saber se essa proposta vem do Senhor ou não. E eu não estou falando de propostas indecentes, não, estou falando de propostas boas, porque a Bíblia diz que a bênção que vem do Senhor enriquece e não causa dano. É porque existem bênçãos que não vêm dele, vem com um propósito para te atrair e tirar do plano dele. Cuidado com isso. Cuidado com isso, né? Ontem a gente teve um tempo de comunhão, os namorados. Quem foi aqui? Parabéns. Vocês foram, desfrutaram, mas estão aqui. Nós entendemos uma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então, porque nós somos do Senhor, nós sabemos o que é lícito, de acordo com o padrão do reino. Amém? Então, é da vontade de Deus que a gente tenha tempo assim de comunhão com os irmãos, né? Claro que é, porque Ele nos criou para ter comunhão, primeiro com Ele, depois com os irmãos. É da vontade de Deus que a gente venha investir, cuidar um do outro, do marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido, os pais cuidando dos filhos. Claro, há tempo para tudo. Amém? Mas nada disso pode ocupar o lugar que é só dele.
né? E ontem nós estávamos conversando e até o Mauro, ele falou de um amigo que falando, né? Nada me falta, nada me falta. Ele disse: ei, peraí, mas para nada lhe faltar, primeiro, você tem obedecido ao Senhor, que é a fonte? Porque está condicionado. Se você é comprometido, se você tem uma aliança com Ele, se você decidiu viver o padrão de vida que Ele vive, nada vai te faltar. Você sempre terá a fonte à sua disposição para lhe suprir. Amém? Eu vi um ministro falando sobre aquilo. Ele disse: pare para observar o que tem sido prioridade na sua vida. Aquilo que mais ocupa os seus pensamentos, aquilo que mais ocupa o seu tempo, que você dedica a sua energia, que você dedica a sua vida, que você coloca as suas forças, aquilo que mais é prioridade para você e que você se ocupa mais, é aquele que tem sido o Deus da sua vida. Você está servindo a Ele. Isso deixa a gente pensativo. Porque nós temos que entender que somente o Senhor é digno de ser a prioridade da nossa vida, o centro da nossa vida. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa pensar antes: isso vai agradar ao meu Pai? Jesus faria isso? Isso traz louvor a Deus? Eu vou glorificar a Deus com essa atitude, com esse comportamento, com esse negócio? Porque não é pelo fato de você não ver Ele fisicamente, que Ele não está presente com você, vendo tudo o que você faz. E vendo tudo também o que você fala. Nós precisamos viver com a consciência da presença, a consciência de pertencer a esse Senhor, de tal maneira que nós vamos ficar constrangidos em pensar coisas que não agradam a Ele. Quanto mais fazer. Nível de consciência e de comprometimento. Porque aquele que não tem, ele vai dar um jeitinho para mentir, achando que é só uma mentirinha, que não tem problema, que Deus entende. Aonde está escrito na Bíblia que Deus entende? Mentirinha. Não está no manual. Se não está no manual, cai fora, que é laço. Isso é em tudo. Nós temos que estar comprometidos, de tal maneira, conscientes, de tal maneira que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que vivendo ou morrendo somos dele, que vivendo ou morrendo, vivemos para Ele. O Policarpo, né, tem até um filme sobre ele. Foi um homem que viveu há muito tempo, né, entre Israel. E ele já bem velho, era alguém que professava a fé em Cristo. E na época dos imperadores, que eles baixaram a lei, que ou se negava a fé ou morria. Ele era um homem, né, pelo filme você vê que é uma pessoa que adotava, ele comprava escravos, né? Tem muita coisa na Bíblia que às vezes foge, a gente não tem uma consciência maior, porque não tem a ver com a nossa cultura. Mas lá no Oriente, lá para aquela banda lá, eles vendem pessoas como quem vende coisas. A gente teve uma missionária aqui que falou sobre isso, né? Crianças que são vendidas como objetos. Existe isso no mundo, graças a Deus aqui não. Mas não existe dessa forma, né? Existem outras formas. E esse, por ele ser de uma posição nobre, alguém culto, alguém muito conceituado na sociedade, ele recebeu uma proposta do imperador. Rapaz, qual é o problema? Ele já tinha mais de 80 anos, parece. 86 anos. 86 anos de fidelidade. Pense nisso. E ele recebe essa proposta. Mas rapaz, a gente não quer que você morra não. O líder deles, daquela nação, o imperador, ele tinha conexões com pessoas importantes. E disse: rapaz, você é alguém importante, né, para a nossa sociedade. E só o que você precisa é negar a sua fé. Somente isso. Lembre do diabo tentando Jesus, né? Se você somente se prostrar e me adorar, todos esses reinos aí eu te darei, porque me foi entregue.
A glória deste mundo eu te darei. Olha a proposta chegando para ele também, Policarpo. Rapaz, qual é o problema? Você nega e você não morre. Deus vai entender, né? Se é que existe Deus, né? Você vai entender. Você nega aqui, não morre, e depois você faz o que você faz para ele. Ele disse: se toda a minha vida eu não neguei, por que na morte eu vou negar? Lembrei desse versículo. E eu fui procurar. Em todo o filme, muito bom filme, essa frase me causou um efeito, que eu fui para a Bíblia: se vivemos ou morremos, pertencemos a Ele. Se na vida ou na morte, somos dele. Ele diz: por que durante toda a minha vida eu não neguei? E por que na morte eu vou negar o meu Senhor? E ele preferiu ser queimado vivo, amarrado numa fogueira, do que se render, adorar outro Deus, ou se render ao sistema daquela nação que ele vivia. Meu Deus, e quantos irmãos nossos não deram a vida por entender que era uma honra morrer por Jesus, morrer por sua fé, morrer por causa daquilo que eles acreditavam, tinham convicção: eu sou dele e ele é meu, eu não vou negá-lo nem diante da morte. E às vezes a gente vê pessoas negando por coisas tão simples, negando a sua fé, negociando a sua fé. Diga: eu sou de Cristo. Diga: eu sou propriedade exclusiva dele. Você pertence a ele. Lá em 1 Pedro, eu vou estar encerrando. Eu pensei que eu ia falar tudo que eu tinha anotado aqui, mas o nosso tempo ele é muito corrido. Porque eu estou na primeira parte. A primeira parte é que nós pertencemos a ele. E depois nós vamos entender a continuidade disso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Olha o que a palavra diz ao nosso respeito. Olha o que o Senhor diz ao nosso respeito. Eu vou ler aqui na NVT. Obrigado, Senhor, você é bom. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são o quê? Povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês, versículo 10, não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Vou parar aqui. Antes não tínhamos a identidade de sermos conhecidos ou nos identificarmos como povo de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos transportou, nos resgatou do reino das trevas para o seu reino, e hoje eu e você somos o seu povo escolhido. E nós vamos, através desse entendimento de reino, que nós somos uma nação santa, um povo separado para o seu louvor, para o uso exclusivo dele. Porque se nós somos propriedade exclusiva de Deus, quem manda nessa propriedade? Aquele que é Senhor, aquele que é o dono. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então eu não posso ser propriedade para outras coisas. Para o engano, para a mentira, para o usurpador, para o enganador. Não, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor da minha vida. Tudo que entra na minha casa é aquilo que agrada a Ele, é aquilo que traz louvor e honra para Ele. Quando eu entendo isso, eu desfruto da vida abundante.
eu desfruto de uma jornada bem-sucedida. Por quê? Porque eu estou fundamentada sobre um padrão que é imutável. Eu estou fundamentada sobre um fundamento que ele não muda, que ele é eterno, que ele não perece, que ele não é estável, mas que ele permanece o mesmo, independente das gerações, independente das circunstâncias. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim é a sua palavra. Se eu e você permanecermos nele, na sua palavra, considerando ele como o Senhor dessa propriedade, que sou eu e você, nós não vamos deixar qualquer coisa entrar, que vai trazer dano para a nossa vida e que vai entristecer o Espírito Santo. Estão entendendo? E uma vez que a gente começa a entender quem nós somos, a quem nós pertencemos, que é a Cristo, então por isso que eu botei a bênção de pertencer em primeiro lugar a Cristo. Depois a gente vai para o corpo dele, mas essa vai ficar para uma segunda parte, né? Não é conferência para ter 2 ministrações. Mas vocês estão entendendo? Que honra é essa de você ser conhecido pelo mundo como filho de Deus? Não somente por aquilo que você diz, se identifica como cristão, mas por causa de quem você carrega, por testemunhar a glória, o poder e a presença dele, comprometido com a verdade, comprometido com a palavra. Então nem sempre você vai ser compreendido e entendido pelos homens. O mundo não vai te entender, vai te chamar como doido, como retrógrado, né? Mas o que o mundo diz não me interessa. Se o mundo não consegue me intitular como amiga dele, eu estou no caminho certo. Porque se eu sou amiga do mundo, eu não posso ser de Deus. Se eu tenho cumplicidade com o mundo, se eu sou sócia do mundo, tenho a mesma linguagem, tenho o mesmo comportamento que o sistema do mundo tem, eu sou inimiga de Deus. Mas se o mundo me considera inimiga, eu posso me alegrar, porque se ele me considera inimiga é porque eu estou no caminho certo, porque eu vivo para agradar a Deus, e o meu reino é diferente do reino daqui. Amém, amém? Então priorize a vontade de Deus como Jesus priorizava. A nossa vida, a Bíblia diz, seja comer ou beber, ou qualquer coisa que eu e você for fazer, seja feito para a glória de Deus. Palavras e ações têm que glorificar o Senhor. O que é isso? Trazer louvor para Ele. Um filho bem educado, um filho bem sucedido, ele traz honra para os seus pais, ele traz honra para a sua família. E você representando o Senhor, quem é que vai ser glorificado? Quem é que vai receber o louvor por ter conhecido você e disse, olha, como eu sou, ó, começa o louvor, grato a Deus por ter colocado você no meu caminho. Porque existem coisas que não têm preço. É aquilo que dinheiro, prata, nem ouro pode comprar. E sabe o que é isso? A salvação. Aquilo que nós temos que compartilhar. Né? Eu vejo a irmã Socorro aqui o tempo todo falando do GC, da importância de levar convidados, mas todos os dias você tem pessoas para influenciar. E às vezes as pessoas pensam que é você já pregando, é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é assim. Mas é uma forma de comportamento diferente do mundo. Você chega nos mercados, você vai pegar um Uber, muitas vezes você vê pessoas estressadas com o dia a dia, com o trabalho, com os problemas, e às vezes até lhe trata mal, né? Vixe, tem alguma coisa, né? Mas você não vai retribuir com a mesma moeda. Você vai manifestar a paz, você vai manifestar a vida, você vai manifestar a alegria do Senhor. Chega alguém perto de você, sabe, falando mal do mundo, falando mal das pessoas, falando mal do casamento, falando, né, eu já ouvi, uma vez eu peguei um motorista de Uber, né, e eu sempre fico, Pai, Espírito Santo, me dá sabedoria, para que eu possa impactar de alguma maneira, né, na conversa.
e levar Jesus, levar a palavra, né? Lançar uma semente. E uma vez a gente conversando sobre família, ele disse: mas hoje os filhos não são mais como antigamente. Então os pais nem podem contar com os filhos, porque chega na velhice e os filhos querem que os pais morram para ficar com o que eles têm. Estão entendendo? Mas o mundo está funcionando assim. Aí eu digo: mas aí é diferente. É quando não se tem um fundamento. Porque quando o seu fundamento é Deus e a sua palavra, então os filhos vão aprender a respeitar, vão aprender a honrar, mas começa pelos pais. Os filhos não são diferentes dos pais, os filhos são continuidade pela educação que eles receberam, valores e princípios. Estão entendendo? Então, se eu e você somos comprometidos com os valores do reino de Deus e com os seus princípios, consequentemente, nós vamos passar isso para os nossos filhos. Amém? Então, a salvação é algo de mais precioso que nós podemos presentear a alguém, porque custam a vida eterna. Não é só a vida nesse mundo, é uma vida eterna. Glória a Deus. Aprenderam alguma coisa? Amém. Eu também. Eu estou nesse crescimento, nesse avanço, né? Então a gente percebe, quando a gente vai estudando a palavra, que tudo que Deus criou, por Ele ser perfeito, existe um propósito. E o propósito é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. É para que eu e você seja bem-sucedido. Nem a morte é páreo para nós.